Começando mais um episódio do É o que tem pra hoje. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Gabriel Plantes. Tudo bem com você? E o que a gente tem pra hoje, nada mais, nada menos, sou eu respondendo algumas perguntas, das quais ninguém perguntou. Mas eu vou responder assim mesmo. Porque não tinha outro tema, isso é a verdade. Vou ser bem sincero, não tinha outro tema e eu precisava fazer um episódio. E é isso que a gente vai ter pra hoje. Eu já deixei o nome É o que tem pra hoje, porque eu sabia que eu não ia entregar coisas maravilhosas, então eu já deixei no título, pra não criar expectativa pra ninguém. É bem pra isso. E alguma das perguntas que eu talvez vou estar respondendo aqui é o porquê eu resolvi criar esse podcast. E por que eu não fiz, sei lá, um canal no YouTube ou sei lá, um IGTV da vida que eu já vi, eu tô vendo muita gente criando. Essas coisas assim, sabe? Pra começar de tudo, eu tenho o sonho de ser comediante stand-up, de ser um comediante stand-up. E por conta do coronavírus, eu não consegui iniciar isso, né? Isso é um sonho que eu tenho há um tempo, mas agora que eu resolvi tentar de fato, sabe? E aconteceu que eu tentei realizar no melhor momento possível, né? Que no momento era corona, né? E as pessoas não podem ficar reunidas. Eu sou um visionário que te falo, né? E aí acontece que eu não consegui ir para Curitiba, que é a cidade mais próxima de onde eu moro, para começar a fazer open mics e começar a vivenciar esse meio, né? E o podcast nem passava na minha cabeça. Eu achava massa poder fazer algo onde parecia uma rádio e tudo mais, onde que só tinha fala e eu podia talvez até conversar com amigos e trocar ideia, que possivelmente talvez eu tente fazer isso futuramente agora. Mas isso não tinha na minha cabeça. A única coisa que eu passava era escrever piada, viajar para Curitiba e testar. E seria isso, né? Mas aí ficou meio que difícil isso acontecer, né? Aí por eu já estar vendo essa onda de podcast que está acontecendo, né? Porque o podcast ele é grande em sua grande parte nos Estados Unidos e outros países, né? E aqui no Brasil ele tá começando a ganhar mais força e tudo mais. Por mais que já tenha muitos podcasts. Porra, eu acho que um dos mais antigos é o do Nerdcast, lá do Jovem Nerd. Mas, sei lá, não era algo que eu entendia como funcionava e como que podia escutar aquilo por não ser algo tão, sei lá, tão não acessível, porque tá na internet, então é um pouquinho mais acessível, mas algo fácil de se achar, né? E acaba que eu comecei a escutar e mais podcast por conta de um podcast chamado Podcast Comédia, que é do Luan Ferré. E ele fala só sobre comédia, stand-up e ali ele coloca tipo os especiais que vai ter, assuntos tipo como escrever tal coisa, assuntos sobre tal comediante, entrevista com comediantes. Porra, isso é sensacional para quem gosta disso e se interessa para isso. Então, por isso, né? Então, foi ali onde que eu comecei a escutar mais e ter essa prática, né? Mas a grande massa, a grande parte das coisas que eu consumo de podcast são os que estão disponíveis como vídeo no YouTube, né? Que é até uma coisa que eu até penso em fazer futuramente,
que se eu ver que eu tô ficando bom nessa parada, né? Que é o que os caras gravam, eles gravando o podcast, né? Só que olhando pra câmera. Então, pra quem prefere escutar, quem prefere o YouTube em si, ele vai estar vendo por ali, né? E aí vai ter o vídeo e tudo mais. E aí quem prefere só o áudio vai estar escutando pelo podcast, pela plataforma de podcast que prefere e tudo mais. Tentar estar mais acessível, né? E nesse podcast que eu assisto com frequência, que é o Flow Podcast, que é um podcast que é mais de entrevista, vai ser mais de trocar ideia e tudo mais. Lá eles tinham um convidado da vez, foi o Arthur Petri, que é um cara que tem um podcast também, que é o podcast Saco Cheio, e ele também é comediante. E eu tava vendo como que ele começou a fazer podcast e tudo mais, e eu me interessei que ele falou que uma coisa que ele testava no podcast era testar premissas de piada que ele tinha. Então, meio que o meu podcast também, eu vou roubar essa ideia e foda-se. Achei massa, então vou copiar mesmo, não dá nada. Que é o que ele pegava uma premissa que ele tinha e ele apenas tinha, de certo, algum roteiro, não roteiro, mas algumas piadas que ele já tinha na cabeça, e ele ia falando pra ver o que dava. Se ficava bom, ele publicava e tudo mais. E é meio que talvez eu vá fazendo isso pra testar premissas que eu tenha, e até um jeito de eu estar conseguindo falar sem estar no palco, para ir testando. É mais por isso que o podcast eu resolvi criar ele, né? E também por não ser algo ano que vocês estão me vendo, sabe? Foi algo que, por mais que eu queira estar no palco, queira estar à frente, ainda eu não me sinto seguro o suficiente para estar aparecendo. Então, o podcast vem me ajudando muito por ser só áudio, né? As pessoas só me escutam, né? Quem conhece, quem é próximo sabe, mas quem não conhece vai escutar só o áudio, vai saber quem é minha voz e tá ótimo. Aí, quem sabe eu crie vergonha na cara e faça um canal no YouTube com os vídeos, né? Mas já o projeto de talvez estar gravando os podcasts e subindo no YouTube com vídeo, até pode estar rolando quando já tiver também ficando fácil de gravar com outras pessoas também, né? Porque para não ficar algo tão isolado, sendo só eu falando um monte de groselha aqui, seria legal estar trocando ideia com outras pessoas e conversando, e aí sendo algo mais dinâmico também, né? Então, quem sabe quando tudo isso aqui, todo esse corona e toda essa pandemia tiver acabado, vai ficar um pouco mais fácil estar mais próximo de outras pessoas, né? Mas o que eu tenho pro podcast em si é mais isso, também porque eu passei muito tempo não fazendo aquilo que eu queria em si, sabe? Eu demorei demais pra ir atrás do que eu realmente queria, que era fazer stand-up. Eu fiquei colocando de lado uma coisa que eu queria pra caralho, e problemas também, tive alguns problemas com depressão e tudo mais, e essas coisas que eu acho que todo mundo hoje em dia tem ansiedade ou vai ter, ou que até no primeiro episódio eu tentei fazer graça com isso, porque nada mais e nada menos esse podcast
ele é eu fazendo piada, tentando fazer piada, né? Tentando fazer graça. Então nada aqui é pra ser levado a sério. Nada aqui é pra você pensar, nossa, olha, que coisa magnífica. Aqui não... O nome é o que tem pra hoje. Não tem que esperar algo bom. E eu acho que não tem uma melhor maneira de se lidar com outras coisas senão tentando rir delas. Então por isso eu faço piada com aquilo, eu vou fazer piada com, sei lá, com outras coisas, que pode ser para pessoas assuntos pesados, mas é um jeito que eu vejo de tentar conversar sobre isso. Então, para você, pode rir à vontade, tá? Se eu tô falando e tentando fazer graça, se você achou engraçado, ri sem medo, sem ficar com vergonha de ter rido sobre eu falar de depressão, tá? É a minha depressão, eu posso falar dela. E é um jeito que eu vou estar falando aqui, não só sobre esse assunto, posso até falar, fazer um episódio sobre depressão, até porque eu tenho algumas ideias de piada, então eu acho que eu até vou fazer. Mas tirando isso, eu quero que aqui seja um local onde eu possa falar coisas, apenas falar, tentando fazer graça, sem ter algo sério, sabe? Não é isso que eu pretendo para esse podcast, não é isso que eu quero. E hoje foi um episódio um pouco mais breve não foi, talvez seja o que eu tô falando mais, mas um pouco mais informativo. Eu não vou nem colocar a propaganda que você viu, eu tenho uma propaganda da Anchor. A Anchor é uma plataforma muito boa, porque eles olharam pra mim e falaram, você quer monetizar essa porcaria? Eu falei, lógico, eu gosto de dinheiro. Aí eles falaram, engraçado. Eles falaram, então eu vou te dar X, mas aí você tem que gravar isso aqui pra mim e tal. E é por isso que aparece essa propaganda no meio dos episódios, e vai aparecer até eu gravar outra, porque eu já tô com vergonha dessa. Eu falando as coisas sobre a Anchor, que também não são mentiras, né? Porque basicamente é muito simples fazer esse podcast. Então é meio que isso, né? Só pra deixar claro, pra daqui pra frente, se alguém falar alguma coisa, falar no episódio 3, acho que é o episódio 3, eu falei sobre isso, então só pra ter uma explicação sobre tudo que vai rolar daqui pra frente, certo? Eu quero agradecer a todo mundo que escutou até aqui. Muito obrigado. Para você que ainda não é inscrito ou segue É o que tem para hoje, se inscreva ou siga na plataforma de podcast. Se gostou, compartilhe com os amigos, que logo menos vai ter um episódio novo, certo? Então, muito obrigado e falou!